o assunto é bem importante. Ó, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã os trabalhos, depois do recesso. A gente já criticou o recesso aqui. O segundo semestre lá na Corte será marcado por julgamentos importantes também. Entre eles, descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, legalidade de juiz de garantias, marco temporal para demarcação de terras indígenas, outras coisas. Tem também lá a posse de Zanin, aposentadoria da ministra Rosa Weber, tudo isso agora no segundo semestre, certo? Mas vamos lá para o que eu tinha divulgado no início do programa como manchete. Um levantamento do portal Poder 360 mostra que ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, foram alvos de episódios de hostilização 74 vezes de 2017 a 2023. A reportagem considerou a composição mais recente lá dos ministros na corte. O último caso foi registrado em 14 de junho, quando o ministro Alexandre de Moraes e seu filho foram xingados no aeroporto lá na Itália. Em 53 dos 74 episódios de hostilização, não houve ação judicial. O ministro Alexandre de Moraes foi o mais hostilizado entre os magistrados. Foi 30 vezes alvos de ofensas desde 2017. Todos os ministros foram alvos, pelo menos um episódio de ofensas e acusações, segundo o levantamento. 2021 foi o ano com o maior número de casos de ofensas aos magistrados do Supremo. Foram 24 casos. Moraes e Barroso, os principais alvos, com 18 e 8 episódios cada um, respectivamente, seguido, claro, por 2022, com 21 casos registrados. No ano de 2018 também teve um alto número de críticas públicas aí contra os ministros do STF. 12 episódios, 8 deles contra Gilmar Mendes. Na lista, Alexandre de Moraes aparece em primeiro, depois aparece Roberto Barroso, depois Gilmar Mendes, depois Edson Fachin, depois Cássio Nunes Marques, depois Luiz Fux, depois Carmen Lúcia, e assim segue a lista. O presidente da República, Jair Bolsonaro, hostilizou, segundo o levantamento do portal 360, pelo menos 23 vezes os ministros lá do Supremo Tribunal Federal durante o mandato. O principal alvo foi Alexandre de Moraes. Eu começo com você, Kim Rafael, em 2 minutos. Kim, é um levantamento bastante interessante, porque a gente sempre fala que ministro tem que se manifestar nos autos. Os ministros se manifestam fora dos autos, e a população faz o julgamento deles e acaba executando a pena em praça pública. Aí tem um projeto de lei 302/23 que proíbe os ministros do Supremo Tribunal Federal de fazerem comentários ou declarações de caráter político e ideológico em qualquer meio de comunicação. Eu acho que se a gente conseguisse aprovar isso, eu acho que pararia as hostilizações. Por quê? Porque toda ação gera uma reação. E hoje os ministros estão muito mais nas mídias falando e dando opinião, fazendo esse tipo de gesto, né? Falando que a eleição não se ganha, se toma, fazendo várias outras situações envolvendo a política brasileira. Aí, óbvio, se a gente vai pegar e matar pela raiz, é a questão realmente da prerrogativa do próprio presidente da República, que indica, né, de forma política. É muito política e muito menos técnica, porque a gente vê a sabatina no Senado é absolutamente vergonhosa. Então a gente vê hoje uma questão muito complexa. E aí como que você vai falar para os ministros que eles não têm que ser hostilizados? Manda eles calarem a boca fora dos autos e só se manifestarem dentro dos autos. É muito simples. É muito simples. As pessoas que têm opinião política, como o Barroso, falando que derrotamos o bolsonarismo, por exemplo, é óbvio que vai gerar uma reação, ainda mais de 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, que porventura se consideram bolsonaristas, ou não, mas votaram no Bolsonaro. Então, essas situações, quem gera mesmo, Paulo, com todo respeito aqui, mas quem gera essas hostilizações é os próprios ministros, são os próprios ministros. Então, nessa condição aqui, não tem muito o que fazer, né? Agora, falar realmente que os ministros não judicializam, é só pegar o inquérito das fake news, né? Que iniciou com o quê? Com ameaças a familiares e ministros, a próprios ministros. É por isso que começou o inquérito das fake news. Então, se esse inquérito do fim do mundo, né, não foi realmente iniciado por uma questão completamente distante da realidade de como um processo penal, uma ação penal ou um devido processo legal deveria iniciar, aí eu não sei, né? Ministros realmente estão abusando da autoridade e porque eles estão se autodefendendo, se auto-acusando, acusando os que realmente o agridem, e aí continua uma judicialização assim completamente desnecessária e abusiva em torno dentro do Poder Judiciário. Fernando Tupan, na cabeça da lista está o Alexandre de Moraes.
30 casos, 12 deles foram judicializados. Depois vem Roberto Barroso, 18 casos, 2 judicializados. Gilmar Mendes, 17 casos, 5 judicializados. O Moraes tem quase o dobro do segundo colocado, Fernando Tupan. Mas não é surpresa nenhuma, Paulo Caetano. Ele mostra que ele tem ideologia e faz coisas que não tem cabimento. O Kim foi muito feliz, os ministros do STF, eles deveriam apenas se manifestar nos autos e ponto final, como acontece nos países civilizados. Porque a alta corte, Paulo Caetano, precisa ter uma aura, e essa aura hoje, com essa atual composição e a chegada do Zanin, vai ficar pior, porque vai ser uma composição ideológica, não uma composição técnica. Por exemplo, a cassação do Moro é uma cassação que eles pretendem fazer porque é uma cassação ideológica. A do Deltan foi uma cassação ideológica. Então o país não pode ser assim, Paulo Caetano. O país precisa ter uma alta corte que seja a corte do bem, que defenda a legalidade e não ficar criando coisinhas para satisfazer o administrador do momento. Paulo Caetano.